Paz de Cristo, queridos, é com alegria e com satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para abençoarmos as vidas de professores e alunos da EBD com mais uma pré-aula. Nós estamos chegando agora à última lição deste trimestre, do quarto trimestre do ano de 2016. E com certeza durante estas 13 lições nós pudemos aprender muito, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E isto é algo maravilhoso. Eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela companhia em todas as lições. Irmãos que nos ajudam a compartilhar os vídeos, com certeza, quando você faz isso, você está ajudando-nos a espalhar a palavra de Deus. Lição de número 13, a fidelidade de Deus. O texto áureo está em Filipenses 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A verdade prática, em Jesus Cristo, podemos superar todas as crises e andar de triunfo em triunfo. Lembrando que entre uma vitória e outra, nós temos as nossas lutas, nós temos aflições, mas o Senhor Jesus mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós estamos debaixo da palavra do Senhor. O personagem da aula de hoje é o apóstolo Paulo. E mais especificamente, nós vamos se referir à epístola aos Filipenses. E esta epístola, ela está entre aquelas cartas que nós chamamos de cartas da prisão. Paulo escreveu algumas de suas epístolas dentro de uma prisão, ou de várias prisões que ele passou. Essas epístolas seriam a epístola de Filemon, a epístola de Filipenses, que é esta que nós vamos tratar nessa lição, a epístola aos Colossenses, aos Efésios e a segunda epístola a Timóteo. São as cartas que o apóstolo Paulo escreveu da prisão. Lembrando que o motivo de suas prisões era sempre o mesmo. Paulo foi preso por diversas vezes por um único motivo: anunciar o Evangelho, anunciar o reino de Cristo, e isto ia contra os interesses do Império Romano, por isso que Paulo foi preso por diversas vezes. Quando nós olhamos para o primeiro tópico desta lição, nós vemos aqui o pastor Lianai Cabral citando Efésios 6:20, quando o próprio Paulo diz que ele é um embaixador em cadeias. Esta frase grega, no grego, também pode ser traduzida por embaixador numa cadeia, porque Paulo, quando escreve aos Efésios, também, como já dissemos, estava preso. O que é um embaixador? Paulo utiliza essa palavra aqui em Efésios 6:20, e também na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 20, ele diz que nós somos como embaixadores de Cristo. E a pergunta que fica aqui é: o que é um embaixador? Então, um embaixador é aquele que representa o seu país num outro país. Então ele está ali em um país estranho, mas ele está representando o seu país de origem.
E é assim que nós somos, queridos. Nós somos embaixadores. Nós não somos deste reino, deste mundo. Nós estamos representando o reino do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos neste mundo como embaixadores. E no local onde está uma embaixada, este local onde está a sede de uma embaixada, ele pertence ao país de origem. Por exemplo, eu já disse aqui nesta aula, a Embaixada do Brasil lá na Itália, o local onde está a Embaixada Brasileira, mesmo estando em território italiano, ele pertence à nação brasileira. Isto é uma embaixada, um exemplo de embaixada. Então, quando a Bíblia diz, e o apóstolo por 2 vezes se refere a sermos embaixadores, a ser um embaixador de Cristo, ele está querendo dizer que onde nós estamos, nós devemos estabelecer os princípios do reino de Cristo. Então Paulo se considera um embaixador, mesmo estando numa cadeia, mesmo estando numa prisão. Mas mesmo em meio às crises, Paulo ele se alegrava e ele escreve à igreja de Filipos para se alegrar também. Eu gostaria que você visse isso no capítulo 3 da Epístola aos Filipenses, no verso 1, quando ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Ele dá uma ordem à igreja para se alegrar no Senhor. E também no capítulo 4, na versão Almeida atualizada, versículo 4 também, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E eu aprendo aqui algo sublime, e o comentarista, pastor o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala que 3 coisas que Paulo está falando quando ele diz para se alegrar. Primeiro, que ele está falando aqui no imperativo, é uma ordem. A alegria é uma ordenança. Então, todo cristão, ele é alegre. A alegria é um atributo da cristandade. Então, a alegria é uma ordenança. Ele não fala assim, se for possível, alegrem-se. Não, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O pastor Hernandes também fala que a alegria ela é ultra circunstancial. Ela não depende da circunstância, do momento que nós estamos passando. A nossa alegria, ela excede a circunstância, ela excede ao momento que nós estamos passando. Em terceiro lugar, a alegria ela é cristocêntrica. A nossa alegria ela é uma pessoa. O motivo da nossa alegria é a pessoa bendita de Jesus Cristo que está sempre conosco. Por isso, nós estamos sempre alegres. Este é o princípio do Evangelho. Quando estamos com Cristo, independente das circunstâncias, nós nos alegramos, e é isso que Paulo ele está ensinando nesta carta. Um outro texto que é abordado na nossa lição e no segundo tópico, a abnegação ante o sofrimento, é Filipenses capítulo 2, versículos 17 e 18, quando Paulo diz: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. E aí nós temos que entender o que é libação. Paulo fala assim, ainda que eu seja oferecido por libação. Segundo a Bíblia de Estudo MacArthur, do John MacArthur, ele diz o seguinte, que libação diz respeito ao ponto mais alto
do antigo sacrifício de um animal. O ofertante derramava vinho na parte da frente ou na parte de cima do animal queimado e o vinho evaporava. Essa evaporação simbolizava a ascensão da oferta à divindade para a qual o sacrifício havia sido feito. O pastor John MacArthur Jr. diz mais, ele diz que Paulo vê os filipenses aqui nesse texto como sacerdotes que estavam oferecendo suas vidas com sacrifício e fidelidade ao serviço de Deus. Então, isto é libação. Nós vamos ver isto em diversos textos do Antigo Testamento, como Êxodo 29 e 38, e alguns outros textos onde eles derramavam o vinho sobre o holocausto e aquele vapor que subia, ele exalava e subia até a presença do Senhor. Então Paulo está dizendo assim que ele está sendo oferecido, ele oferece a sua vida como um sacrifício. Ainda no segundo tópico, o apóstolo se refere a uma pessoa, a um homem chamado Epafrodito. Apesar do seu nome de origem grega, e no grego o seu nome significa o favorito de Afrodite, alguns estudiosos dizem que este nome também pode significar adorável ou amável. E o que é que Paulo destaca na vida deste obreiro? É que ele estava sempre disposto a dar a própria vida pela obra de Cristo. E isto é algo maravilhoso, porque quando nós olhamos para a realidade do Evangelho que nós vivemos no mundo atual, nós vemos que muitos estão dispostos a lucrar, a enriquecer, a tirar vantagens do Evangelho de Jesus Cristo. Mas são raros os exemplos que nós temos na atualidade de pessoas que estejam dispostas a dar a sua vida pela obra de Cristo. E Epafrodito, como você pode ver aqui no capítulo de número 2, dos versos 25 até o verso 30, que ele estava disposto, mesmo com uma doença, mesmo correndo risco de vida, ele estava disposto a ir até o apóstolo Paulo, levando as ofertas dos filipenses e amparando o apóstolo naquilo que necessitava. Então Paulo destaca a vida deste obreiro como um exemplo para nós. Paulo teve de enfrentar uma crise na igreja de Filipos contra alguns judaizantes que queriam impor a lei de Moisés e os seus rituais na igreja de Cristo. E você pode ver isso na carta aos Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 2, quando Paulo começa a dizer: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então ele vai debater contra este grupo de religiosos ritualistas que queriam impor rituais da lei de Moisés como um meio de salvação, e cada vez que alguém faz isso, está invalidando o sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz. Então Paulo enfrenta aqui, em primeiro lugar, uma crise doutrinária na igreja de Filipos. E crises doutrinárias nós estamos enfrentando muitas vezes em nossas igrejas, quando nós, nesse tempo que vivemos, passamos por um sofisma teológico, onde cada um diz uma coisa, cada um tem uma verdade, a verdade tornou-se relativa em nosso meio também. Então isso é muito perigoso, e se você tem enfrentado no meio que você está inserido uma crise doutrinária, o apóstolo também passou por isso na igreja de Filipos, e ele teve que impor o verdadeiro, o puro evangelho de Jesus Cristo. Mesmo de longe, mesmo na prisão,
Paulo teve de enfrentar também outra crise na igreja de Filipos, a crise de relacionamento, que estava causando divisões na igreja de Filipos. Capítulo 4 de Filipenses, o versículo 2, Paulo diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Então essas irmãs aqui, citadas pelo apóstolo Paulo, segundo os estudiosos, eram pessoas que ajudaram a estabelecer a igreja na cidade de Filipos. Eram pessoas importantes na obra do Senhor, que fizeram um bom trabalho, mas agora algum assunto, alguma discrepância estava fazendo com que essas irmãs liderassem duas facções no seio da igreja de Filipos. E através dessas duas pessoas iniciou-se uma divisão no corpo de Cristo, na igreja local. Então Paulo também roga a essas irmãs que elas tenham o mesmo parecer no Senhor, que elas procurem a unidade do corpo de Cristo. Divisões na igreja, vemos isso em muitos lugares, e isto causa um câncer, causa uma doença gravíssima no corpo de Cristo, e o corpo vai ficando doente, e aí não há mais a manifestação da presença do Senhor, e as pessoas ficam procurando métodos para trazer de volta a presença do Senhor para o meio da igreja. Mas na verdade, esses problemas, essas crises de relacionamento, como essas irmãs aqui, Evódia e Sintique, estavam causando na igreja, elas causam males irreparáveis no meio da igreja de Cristo. E eu e você, como professores da escola dominical, como obreiros, como ensinadores da palavra, nós devemos contrapor essas coisas. Nós devemos impor a palavra de Deus e anunciar, evidenciar esses pecados no seio da igreja de Cristo. Mediante a tudo isso, o apóstolo diz que ele aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer situação. E isto é claro quando você lê o texto bíblico, que é da leitura bíblica em classe, capítulo 4 de Filipenses, versos 11 e 12, quando ele diz: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, eu sei estar alegre, eu sei não ter nada, eu sei ter em abundância. Eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Então ele fala isso nos versos 11 e 12 do capítulo 4, e no verso de número 13 é o verso mais conhecido do Novo Testamento. É aquele verso que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é o nosso texto áureo de hoje. Mas eu queria ler para você esse texto conforme ele está no seu original. Somente a versão Almeida Corrigida Fiel, somente esta versão da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil é que traz o texto completo. O texto diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu sempre digo isso, não me pergunte por que tiraram o nome de Cristo deste versículo, quando todas as versões antigas, antes de 1948, elas trazem Cristo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, se você tem acesso à versão Almeida Corrigida Fiel, você vai ter o texto na sua íntegra, com a palavra Cristo. Não se pode tirar o nome de Cristo de maneira nenhuma do texto sagrado. É uma adulteração do texto, mas infelizmente as versões Revista e Corrigida, Almeida Atualizada e as versões modernas não trazem o nome de Cristo neste versículo. Então é apenas aí para você ter conhecimento disso e procurar ler na versão Almeida Corrigida Fiel ao texto
original. Então, quando Paulo diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, os triunfalistas usam esse versículo para dizer que nós podemos qualquer coisa. Não importa o que você esteja passando, você pode ser mais do que vencedor. Isso é verdade, é algo maravilhoso. Mas quando Paulo fala o versículo 13, ele está se referindo ao que ele acabou de dizer atrás, nos versos 11 e 12. Eu sei passar fome, eu sei sofrer, eu sei tudo isso. Eu aprendi a me adaptar a isso. Eu posso tudo em Cristo que me fortalece. Então é muito importante que você leia o verso 13 depois de ler os versos 11 e 12 e não saia por aí falando que pode tudo de bom, que pode passar um mar de rosas, que pode ter vitórias. Você pode ter aflições, você pode passar por crises, mas o Senhor está sempre com você. Paulo enfrentou muitas crises, muitas tribulações. Eu só queria ressaltar que você anotasse e levasse isso para a sua classe. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 28. Ali Paulo fala de alguns dos seus sofrimentos. Ele fala assim, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios. E ele vai seguindo esse texto até o verso 28. Eu estou lendo 2 Coríntios 11, versos 23 a seguir, e ele vai falando de tudo aquilo que ele passou pela causa do Evangelho. Mas Paulo está dizendo que em todas as coisas Deus permanece fiel. Não importa o que estejamos passando, não importa se a vida que eu tenho levado não é aquele mar de rosas que eu esperava viver, eu sei que em todas as coisas o Senhor está comigo quando eu estou no centro da sua vontade. Passarei por crises, passarei por tribulações, por aflições, mas o Deus que me chamou, o Senhor que tem te vocacionado, Ele permanece fiel. Fidelidade é um atributo do nosso Deus e nós podemos crer na fidelidade do Senhor. Eu concluo dizendo que se nós pudéssemos seguir o exemplo de Paulo, com certeza não teríamos a nossa fé abalada diante das circunstâncias. Com certeza, desfrutaríamos mais da presença do Senhor, mesmo em meio às crises, pois Ele está sempre conosco e isto é algo maravilhoso. Amados, eu só tenho que agradecer aos queridos pelo carinho que têm tido com a minha pessoa, conosco aqui, pelos irmãos que têm se inscrito neste canal, que têm dado sempre o seu joinha, que têm comentado os nossos vídeos. Nós estamos aqui no YouTube há pouquinho mais de 1 ano e já estamos com cerca de 2.000, já passamos de 2.000 inscritos, e tudo isto para a glória do Senhor. Ajude-nos a divulgar, a espalhar a palavra de Deus, e eu creio que agora em 2017 nós estaremos já a partir do próximo vídeo falando a respeito aí das obras da carne, do fruto do Espírito, e com certeza será uma bênção. Que Deus venha lhe abençoar ricamente em nome de Jesus.